Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, estando João no cárcere, e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho é anunciado aos pobres. Feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João Batista às multidões. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes então ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e ainda mais que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentem-se, meus filhos. Jesus, nosso Senhor, começa o seu ministério como que substituindo São João Batista. João Batista está preso, já está preso. E dali não sairá vivo. Como o tempo de Cristo, o tempo da primeira vinda, também é uma figura do tempo que vai anteceder sua segunda vinda gloriosa, eu gostaria de apelar a um detalhe destes 2 tempos, um detalhe que chama a atenção, que talvez nos ajudará a discernir uma das características principais, uma dos sinais principais da vinda de Nosso Senhor. Na mão de quem estava o mundo quando João Batista nasce? Na mão de quem estava o mundo quando Jesus Cristo, 6 meses depois de João Batista, nasce também? Quando o evangelista São Lucas decidiu dar um pano de fundo, colocou um pano de fundo na cena, no cenário da obra de Jesus Cristo, de João Batista e de Jesus Cristo, ele faz a lista dos nomes dos homens mais importantes da época. Começa pelo imperador Tibério Augusto, depois pelo governador Pôncio Pilatos, depois por Herodes e seus 2 irmãos, Lisânias e Filipe, e por fim, pelas principais autoridades religiosas e políticas dos judeus, Anás e Caifás. Então, esta é a nota principal no parecer de São Lucas a respeito das condições nos quais o mundo está quando João Batista vem e, na sequência de João, o Cristo. Então, se nós descobrirmos quem são estes homens, cujos nomes eu citei aqui, nós vamos descobrir em que condições está o mundo. Ora, estes nomes que eu acabo de citar são nomes de célebres criminosos, de bandidos acelerados,
de corruptos e assassinos. Então, quando o crime organizado tinha tomado conta do mundo inteiro, do mundo inteiro, do inteiro mundo, veio Cristo. Este Herodes, a quem me referi, é filho daquele primeiro Herodes que havia mandado matar todas as crianças de Belém. Quando lhe chegou aos ouvidos que em Belém já havia nascido o Salvador do mundo, ele manda executar crianças. Vejam que bonzinho. Que homem delicado e de sentimentos. O filho dele, este Herodes aqui, que aparece na cena quando João Batista e Jesus estão adultos e começam o seu ministério, é este Herodes aqui que botou João Batista na cadeia. Por quê? Porque ele roubou a mulher do irmão. Ele roubou e fez da mulher do seu irmão Filipe sua amante. E vivia com ela como se nada tivesse acontecido, de modo que João Batista o desafiava. Ia lá na porta do palácio gritar aos quatro ventos: não te é lícito, seu vagabundo adúltero, ficar com a mulher do teu irmão. E por isso a fulana o odiava. Ele já estava preso, por isso. Por desafiar o rei e a amante do rei. Aí, numa daquelas famosas orgias que este infame costumava promover, a filha, a sobrinha do rei, que tinha se saído bem, a mãe, dançou na orgia do rei. E o rei gostou. O bêbado gostou. E queria dar, então falou: minha coisinha linda, pede, o papai vai te dar qualquer coisa que você quiser. Então ela saiu da dança e foi perguntar para a mãe: mãe, olha, o bêbado está perguntando o que eu quero, o que eu peço. A mãe não titubeou. Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Manda trazer aqui a cabeça de João Batista numa bandeja. O resto da história vocês sabem. Ele é tirado da prisão. A cena de hoje relata João Batista mandando recado da cadeia para Jesus. Ele é tirado da prisão, degolado, e o bolo do aniversário, porque era aniversário do rei, era a orgia do aniversário de Herodes. O bolo do aniversário foi a cabeça do profeta João Batista. Uma coisa macabra, diabólica. E não para por aí. Lá está Herodes noutra orgia de dar inveja aos bailes funks modernos. Está lá Herodes numa outra orgia quando Jesus Cristo, preso, é enviado a ele para ser julgado. Pilatos recebeu Jesus para o julgamento, mas havia descoberto que Jesus era da região da Galileia, que estava sob a jurisdição de Herodes. Mandou Jesus para Herodes. E Herodes estava naquela festa. Quando Jesus chega, ele comemora e diz: chegou o mago, chegou o feiticeiro, vai ter mágica aqui na nossa festa. Reuniu todo mundo, falou: opa, vai ter mágica agora, que beleza, que bom. Chegou o mago
chegou o feiticeiro. E então, todos ficaram sentados esperando que Jesus fizesse alguma mágica. Porque a fama dos milagres de Jesus havia chegado aos ouvidos imundos de Herodes. E ele espera e Jesus. E Jesus mal respira. Se faz de estátua, como se nem estivesse ali. Herodes se aborrece e faz o quê? Herodes se aborrece, o execra, o humilha, o xinga, manda despir Nosso Senhor, deixá-lo nu e o veste com roupas de mulher. Essas traduções miseráveis que nós temos são um horror, porque não nos dão a dimensão da cena. A tradução diz, então Herodes mandou vesti-lo com roupas vistosas, um eufemismo, como que adoçando a cena. Não tem nada de roupa vistosa, porque homem nenhum que se prezasse naquela época usava roupa vistosa. Quem é que usava roupa vistosa? As mulheres. E numa festa daquele tipo, a roupa vistosa era a roupa de odalisca. Jesus foi vestido de dançarina. E assim enviado, devolvido a Pôncio Pilatos. Os personagens aqui se superam no mau caratismo, se superam no crime, e são eles os donos do mundo. Quer dizer, não há coisa que mais prove a degeneração de uma sociedade, de um mundo, como vai dizer Santo Agostinho, do que quando uma sociedade está nas mãos dos criminosos, ladrões, corruptos, assassinos, traficantes. Se há um sinal de que se passou a linha sem retorno, a linha sem volta para um povo, é quando este povo caiu nas mãos e é governado pela bandidagem e pelo crime. Ainda que seja um crime de terno e gravata e com PhD na Sorbonne, pouco importa. Ainda que seja um crime, porque tem o crime de camiseta e bermuda e chinela havaiana, tem esse crime, né? Tem o crime que veste bermuda, camiseta e chinela havaiana, mas tem o crime que veste terno e gravata, com diploma, com PhD, com livre docência, com doutorado na Sorbonne. Mas é sempre o mesmo crime. É sempre o mesmo crime. E sempre os mesmos criminosos. E é nesse mundo que se dá a primeira vinda do Salvador. No pior mundo que se podia imaginar na época. Não havia mais como descer. O crime, os criminosos haviam tomado conta de tudo. E então vem o Filho de Deus. O nosso critério humano é outro. Talvez imaginássemos, não, Deus deve ter esperado uma grande, uma bela primavera humana. Uma primavera humana. Então, Jesus nasce. Não houve mundo pior, não havia mundo pior. Por que mundo pior? Porque não havia gente pior do que aquela governando tudo e todos. Do imperador lá em Roma,
Anás e Caifás, aquelas duas serpentes, que ao fim e ao cabo são os principais responsáveis pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que tramaram vergonhosamente, da forma mais canalha, a morte de Jesus. A vinda de Cristo, a primeira vinda, cujo acontecimento vamos celebrar já no entardecer do dia 24, a véspera de Natal, esta primeira vinda marca o início do fim. Vocês sabem muito bem que, diferentemente destas seitas loucas que infestam o mundo, a Igreja Católica sempre ensinou que o fim do mundo é este intervalo de tempo entre a primeira vinda e a segunda. O fim dos tempos é este intervalo que ocupa este espaço aqui, o da primeira vinda e o da segunda. Isto é o fim dos tempos. Isto é o fim dos tempos. Mas, padre, quando é o fim do fim? Quando saberemos que chegamos muito perto do dia do juízo final? Assim, meu irmão, minha irmã, quando se repetir de modo planetário o que se deu no Império Romano. Israel, no tempo do nascimento e da manifestação de Jesus, está anexado pelo Império Romano. É parte do Império. Está lá o ocupante, um invasor, o representante da ocupação romana, regendo todo mundo em Israel. Pôncio Pilatos, um romano, que toma conta da província da Judéia. Se o senhor quer, por isso que não fiquemos com estas fantasias. Ah, mas agora tem muita doença, é o fim do mundo. Não, mas agora tem terremotos, tem vulcões, tem tsunamis. Isso é o fim do mundo. Não. Se há um sinal inequívoco do tempo do fim, ou do fim do tempo, é este aqui. A corrupção generalizada do mundo, conduzido por criminosos. Vocês sabem como dizem os chineses, o peixe apodrece pela cabeça. Qualquer peixe que apodreceu, só apodreceu depois, porque antes a cabeça apodreceu. Então, quando estivermos nas mãos de homens e de mulheres, que vão dizer como nós devemos ser e fazer, mas que não sabem distinguir a esquerda da direita, o alto do baixo, a luz das trevas, a verdade da mentira, o bem do mal, o certo do errado, eis o fim dos tempos. Eis o fim dos tempos. Quando chegarmos àquele período em que os homens e as mulheres, instruídos e educados pelos espertalhões de plantão, considerados peritos, especialistas, vão tratar loucuras e aberrações como ciência e vão nos convencer que ninguém sabe se é homem ou se é mulher, se é adulto ou se é criança, se é pai ou se é mãe, se é esposo ou se é marido. Quando chegarmos nesse estado, nesta situação de completo desatino, de completa desorientação, eis aí o fim.
Eis aí o fim. Por que eu estou dizendo essas coisas, meus filhos? Por causa disso, porque dizia o Padre Pio que certas pessoas só acordam com bala de canhão. É verdade. Certas pessoas só despertam com uma bala de canhão. Não adianta jogar uma pedrinha, dar um tiro de calibre baixo, tem que ser bala de canhão. Bala de canhão. Nunca uma pessoa, se ainda tem algum grau de juízo, fica tão atenta ao que está acontecendo com ela e do valor do remédio quando se deixa convencer de que seu estado é grave. Que importância tem um remédio que pode salvar uma pessoa caso ela diga não estou doente, ou se eu estiver, a minha doença não é grave? Que importância tem um remédio? Nenhuma. Aquele que não obstante esteja gravemente enfermo, porém acha que não está porque não sente a enfermidade, ou se sentir, acha que não é grave porque não dói muito, que preocupação terá com o remédio? Nenhuma. E vocês vejam a que fomos conduzidos quanto a este estado de vigilância, ao torpor, ao desmaio. Por quê? Porque o mundo mais perverso, o mundo mais perigoso, é o mundo mais divertido. É o mundo mais divertido. Não tem mundo mais divertido do que o nosso. Eu não vou entrar nem no mérito para falar de quanta coisa tem para comer, para vestir, para beber, para sair, para viajar, para comprar, para curtir. A lista é infinita, quase, é indefinida. No entanto, o mundo mais afastado de Deus, o mundo mais perverso, o mundo mais perdido, é o mais divertido. O diabo trabalha bem, ele trabalha bem, ele sabe trabalhar. Quem é de nós que está preocupado com os sinais que Deus tem nos dado e com este sinal inequívoco? Porque foi, olha, o que marcou o início do fim, o fim dos tempos, e a primeira vinda do Filho de Deus na Terra, foi a corrupção geral da humanidade na época, patenteada e promovida pela corrupção das autoridades da época. Não tinha gente mais vil, mais criminosa, mais abjeta do que estes aí. Pôncio Pilatos, Herodes, Anás e Caifás. Tá, e daí? Qual é o problema? O problema é que o mundo estava na mão deles. E hoje, filhos, você já parou para pensar quem são estes? Que com o peso, com mão pesada e com a força da lei, nos dizem como devemos ser e como devemos fazer. E nós vivemos daquela ilusão, não, isso passa, como um doente que diz, não, eu lido com muita gente assim, você está mal, não, mas já passa, isso passa, não, eu tomei aí um analgésico, daqui a pouco eu estou bem, isso vai passar. Não vai! Deixe de ser estúpido! Aliás, reza por estes aí em quem você vota. Porque os sucessores deles podem ser ainda o quê? Pelo princípio referido pelo próprio Cristo,
que uma árvore boa não dá fruto ruim, nem uma árvore má dá fruto o quê? De onde? Ai. De onde vão sair os bons para substituir os maus? De onde? Onde está a fábrica dos bonzinhos, dos honestos, para tomar o quanto antes lugar dos maus que dominam tudo e todos? Então, algumas considerações para encerrar esta pregação. Estamos no tempo do Advento, é o tempo da vinda. A Igreja estabeleceu que, chegando o fim de um tempo, o fim do ano, todos os fiéis, todos os cristãos se recordem que, assim como o ano tem um fim, o tempo também o terá. O tempo também o terá. E que, portanto, devemos estar permanentemente vigilantes, porque vocês sabem, se há uma coisa em nós que nos caracteriza, que nos dá a condição de degradados filhos de Eva e herdeiros da lama de Adão, é a nossa inacreditável capacidade de nos acostumar com o mal. E de achar que bem e mal é uma questão de opinião, uma questão de estatística, de número. Ora, se todo mundo concordar com uma coisa, ela passa a ser certa. Então, agora, a verdade, a gente não recebe de Deus, a gente recebe do número. Número! A estatística faz a verdade, a estatística faz o certo ou errado, a estatística, o número decide o bem e o mal. E nós embarcamos nessa, sobretudo para garantir o nosso lugar ao sol, neste mundo que diante de Deus não passa de uma montanha de lenha seca, cuja ira divina vai incendiar logo. Ora, o que é este mundo que podia ser um pomar para Deus, agora não passa de uma montanha de lenha seca que a ira divina vai incendiar, não demora muito. Ou então Deus não é Deus, né? Porque se Deus vê isso tudo acontecer e não se move, Ele não é Deus. E bem e mal não passam de preconceitos que os espertalhões de plantão, os filósofos devem retificar e corrigir conforme a conveniência da sociedade. Os senhores sabem qual é o último pedido que está nas Escrituras Sagradas? Devem saber. No último livro da Bíblia, no último versículo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Qual é a última coisa que se pede a Deus? Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a esposa, o Espírito Santo e a esposa, a igreja, dizem, Maranatha, volta, Senhor. Volta. E por fim, meus queridos, eu repito aqui o que o apóstolo disse, só está bem no mundo assim, quem ama o mundo. Assim, mas quem se faz amigo do mundo, se faz o quê? Inimigo? Não tem jeito. Você gosta? Ah, gosto.
Você acha que é tudo normal? Você acha? É, que beleza, né? Nossa, que empoderado, que empoderada você se tornou. Que pessoa descolada, né? Para frente, moderna. Você não passa de uma inimiga e de um inimigo de Deus. Escolheu o pior lado para estar. Uma pessoa que então, recebendo o diagnóstico, ainda que tivesse toda a impressão de que gozava da melhor saúde e percebe ali que tem um mal muito grave, vai tomar as providências. Vai procurar o remédio necessário e não perdê-lo de vista. Mas que gente somos nós, que temos diante dos nossos olhos, né, pelos fatos contra os quais não há argumento. Que gente somos nós que tem dos fatos gritando a nossa má situação, a gravidade dos nossos dias e os riscos que temos de nos perder. Risco, padre? É, porque uma coisa é começar com Cristo, outra coisa é terminar do lado de Cristo. Judas Iscariotes começou com Jesus, na melhor posição que um homem poderia ocupar do ponto de vista da proximidade com Cristo. Terminou longe, separado de Cristo, amaldiçoado por Ele e enforcado numa árvore. Quanto ao que o padre está dizendo, olha aqui, eu sempre insisto nisso. Olha aqui, por favor, entendam o que o padre quer dizer. Eu não sou profeta, não tenho capacidades místicas ainda. Quem sabe um dia tenha, por enquanto não tenho. Mas se nós não chegamos nas portas do fim, no limiar do fim, estamos numa coisa muito parecida. Eu não sei se isso aqui é o fim do mundo. Se não for, é muito parecido. E outro detalhe, se o anticristo não nasceu, perdeu a hora. Se o anticristo, se o filho da iniquidade, que vai juntar em torno de si, com mão de ferro, todos os seus comparsas, todos os seus cúmplices, que já fazem o serviço sujo dele no mundo atualmente, para esmagar toda a oposição e se fazer adorar como única divindade possível. Se ele não nasceu, ele perdeu a hora. E quem garante, hein, meu irmãozinho, você que se acha de tanta fé, quem garante que você, tendo começado com Cristo, não vai acabar do lado do anticristo? Todo mundo está preocupado em que as coisas voltem àquela suposta e aparente normalidade, aí comprometida pela pandemia. Por quê? Porque querem voltar aos hábitos que tinham, aos serviços que prestavam às suas vaidades, aos seus gostos, às suas paixões, vícios e sensualidade. A coisa ficou meio dificultada por causa da pandemia. Então a gente fica torcendo, como qualquer pagão, como qualquer ímpio aí fora, para que as coisas recobrem a sua aparente normalidade, para que a gente possa voltar a viver aquela vidinha cujo centro de gravidade é o próprio umbigo, ou eu sei lá que órgão. Deus sabe. Deus é que sabe.
Não, meu irmão. Abre o olho. Abre o olho. Você começou com Jesus Cristo? Que beleza. Ah, padre, eu fui batizado pequenininho. Eu estudei em colégio de freira, em colégio de padre. Eu fiz primeira comunhão, criança. Eu fui crismado. Sei, tá. E daí? E daí? Ninguém vive do pão que comeu ano passado. O que vale é o pão que você comeu o quê? Hoje. Então peçamos a Deus, meus queridos, esse despertar. Desculpem aí, mas o Padre Pio mandou me dizer, ó, Padre Renato, tem gente que só acorda com bala de canhão. Não adianta ficar dando tapinha. Oh, 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 oh. Talvez demore ainda mais 1 ou 2 anos para a gente entender o que é que o Espírito Santo disse nas Escrituras quando afirmou: maldito o homem que confia no outro homem. Eu só espero que não aconteça conosco o que aconteceu com os homens do mundo antigo, cuja memória as águas do dilúvio sepultou. Todos achavam uma loucura aquele velho no meio do nada fazendo um barco, onde não havia sequer uma gota d'água, um velho gagá com seus filhos doidos fazendo um barco gigante. Ele virou tema de modinha de carnaval, motivo de piada, de risada, de mofa, de gozação, de chacota, mas só até o 3º dia o quê? De chuva. Depois do 3º dia, a risada, o som dos risos foi substituído pelos gritos de desespero. Mas aí já era tarde o quê? Tarde demais. Tarde demais. Eu fiquei sabendo agora, consultando lá um documentário, uns registros, que de fato as pirâmides do Egito, no Vale de Gizé, têm marcas de que foram cobertas por água, além do seu ponto mais alto. Cientistas arqueólogos descobriram que as pirâmides do Egito têm marcas de inundação gigantesca. Elas têm marcas de que foram, há muitos e muitos anos, cobertas por água. Tá bom, meus queridos? Me desculpem aí o excesso de eloquência, mas é preciso, os tempos não... Entenderam? Eu não posso, nem devo dar aos senhores nenhum tipo de esperança boba quanto a qualquer estabilidade do mundo lá fora, uma vez que o mundo está nas mãos de quem vocês sabem que o mundo está. Se vocês quiserem saber quem são estes e do que eles são capazes, é só esperar, me deem mais 2 ou 3 anos e vocês vão lembrar disso que eu estou dizendo nesta missa. Uma vez, filhos, que nós estamos num jogo, de aquele jogo de Satanás, que te mostra só a entrada, mas não te mostra o quê? O quê? A saída. No jogo de morte do filho da perdição,
só tem porta para entrar. Não tem porta para o quê? Não tem porta para sair. Não tem porta para sair. Então, aí, quando a gente vai meditar as Escrituras e ler lá no último versículo da Escritura, do último livro da Bíblia, a invocação, a súplica, vem, volta, Senhor Jesus. E fazendo o contraponto entre o que está rezado e o que se vive, a gente entende que a coisa não se trata apenas de um arrobo devocional, mas que é um grito de socorro e de ajuda numa situação humanamente perdida. Perdida. E isso que o padre está dizendo hoje é tanto mais necessário e urgente, uma vez que agora entramos nesse período em que tudo é dispersão, porque tem Natal, com ceias, férias, depois Réveillon, e o verão, e as viagens, e os presentes, e a comida. Nós acabamos corroborando a política do anticristo e tornando nossos corações mais pesados pelos excessos que os outros cometem e que nós cometemos também. Fiquem atentos, senhores, é melhor não pagar para ver. Se não acontecer nada do que aqui estou preconizando e prevendo, não vamos perder nada, mas se acontecer, estamos bem avisados. Estamos muito bem avisados. Então, supliquemos a Santíssima Virgem Maria, que rogue por nós, que interceda por nós, que nos proteja como boa mãe, porque estaremos diante de males que a nossa esperteza não vai dar conta. Estamos diante de males para os quais nossa esperteza, nossa suposta e pretensa esperteza não dará remédio. E que bom, não é? E descobrindo que assim é e que assim estamos, daremos todo o valor ao remédio. Que remédio, Padre? A volta dele. Que não virá mais como um bebezinho, um cordeirinho, colocado num palheiro, colocado num coxo, num estábulo, mas virá como juiz, do qual ninguém escapará e cuja sentença não haverá nenhuma apelação possível. Aqui se aproxima aquele tremendo dia em que os polos da história vão se inverter. Agora Jesus está nas mãos de todo mundo. Até pinguços e bêbados nos botequins, nos botecos, falam o que querem dele. Está na boca de todo mundo. Está nas piadas de todo mundo. Está nos carnavais de todo mundo. Ele está na minha e nas tuas mãos. Nós aqui temos feito com Jesus Cristo o que bem entendemos. Mas vos anuncio o dia em que os polos vão se inverter e aquele que está em nossas mãos, então nós é que estaremos nas mãos o quê? E aí eu quero ver. Aquele dia cujo som, cujas palavras, cujos signos sonoros mais ouvidos naquele dia serão estes aqui. Ai, ai, ai. Estes serão as palavras mais pronunciadas. E o som, a música de fundo, será aquela produzida pelo choro e o ranger de dentes. Do desespero e da dor.
Qual é o sinal, padre? Olhem para as cátedras, para os tronos, para os palácios, para as Brasílias da vida, para os morumbis da vida. Olhem, estão lá os sinais inequívocos de que o tempo chegou. O crime nos governa. O crime nos governa. O crime que exige que aceitemos o errado como certo e o certo como errado. O bem como o mal e o mal como o bem. O crime que exige de nós que chamemos as trevas de luz e a luz de trevas. Uma situação dessa não é para amadores. E você me desculpa aqui, filhos, boa parte dos que dizem ter fé são muito amadores. Muito amadores. Bons para tudo, menos para se salvar e ajudar a salvar os outros. E quem fazendo tudo não se salva, não fez o quê? Só perdeu tempo. Só perdeu tempo. Então supliquemos a Deus esta graça de acordar. Mas de acordar antes da chuva, não depois dela. Porque depois da chuva, o mundo vai estar cheio de água, né? Inundado, aí vai ser tarde demais. Ó Maria concebida sem pecado, ó glorioso patriarca São José, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,